Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Paz do Senhor Jesus, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do canal A Mensagem da Cruz. Hoje, em tempo de Pentecostes, quero vos trazer uma palavra a respeito precisamente dessa importantíssima festa bíblica, de um importante valor para aqueles que creem em Cristo Jesus e que andam segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O título da nossa palavra do dia de hoje é o milagre de Pentecoste e o poder da unidade. A palavra referência está no Salmo 133, que vamos ler dentro de momentos para que possamos compartilharmos como corpo de Cristo a vontade de Deus para a minha e a tua vida, irmãos. Este salmo diz então assim: Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce desde a orla das suas vestes como orvalho de Hermon. É como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Um dos maiores desafios como irmãos em Cristo Jesus é superar as barreiras eclesiásticas que muitas vezes nos impedem verdadeiramente de termos comunhão uns com os outros. O Salmo 133 é um convite a olhar além das nossas diferenças superficiais e nos concentrarmos naquilo que nos une verdadeiramente em Cristo Jesus. Não importa com as nossas doutrinas muitas vezes se diferem num ponto ou no outro, mas a importância é nos unirmos naquilo que une cada um de nós a Cristo Jesus. O propósito deste salmo é celebrar, é exortar a unidade entre os irmãos, apresentando como uma condição para a manifestação da bênção de Deus. Então é importante sabermos que a bênção do Senhor vem sobre o seu povo quando o seu povo anda em unidade uns com os outros. A ocasião histórica deste salmo remete às peregrinações a Jerusalém, quando o povo de Deus, as tribos de Israel, as famílias se uniam para subir a Jerusalém, porque Jerusalém se sobe. Esse salmo também é conhecido como salmo de degraus, porque estão a subir em direção a Jerusalém. É um hino não é um hino qualquer, é um hino espiritual de celebração de vida com Deus. É importante entendermos que para, para a época era importante a coesão das tribos de Israel para que houvesse segurança, para que houvesse condições para que pudessem existir como povo. Frequentemente eles eram ameaçados e tinham divisões realmente internas e externas, e realmente esse salmo, esse cântico de romagem nos exorta a importância de andarmos unidos uns com os outros. Este salmo era entoado pelos peregrinos quando subiam a Jerusalém para as festas anuais, no Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, como vos falei há um bocado. O salmo tem apenas 3 versos, irmãos, e 2 deles parecem estar fora de lugar. Até nós compreendermos e entendemos o significado do hebraico e aquilo que a palavra de Deus
realmente está nos dizendo através desse salmo. O contexto que muitas vezes ainda não te contaram e ainda não conseguiste compreender a respeito desse salmo. Ele é um cântico de peregrinação, de subida a Jerusalém, como vos disse, que nos leva, que era realmente entoados durante as grandes festas bíblicas, e não é apenas um poema isolado, é um hino de subida espiritual. A primeira imagem que aparece neste salmo é o óleo sobre a barba de Arão. Precioso sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, desce até a orla das suas vestes. Compreendemos a importância do que a palavra está nos dizendo até aqui no Antigo Oriente. Conseguimos entender que a barba não era simplesmente estética, era marcador de um status de autoridade espiritual, de maturidade espiritual. Ou seja, cortar a barba era um sinal de humilhação pública. O detalhe que muda toda essa leitura que lemos a respeito desse salmo é entendermos que o sumo sacerdote usava um peitoral com 12 pedras gravadas que representam as 12 tribos de Israel. Logo, o óleo jorrando sobre a sua cabeça alcançaria também o peitoral, alcançaria também todo o povo de Israel. A unção do sacerdote era algo só, não somente, como vos disse, para o sacerdote, mas era para o povo inteiro. Segundo a imagem, está fora de contexto, é o orvalho de Hermon. O Monte Hermon, irmãos, ele fica a norte de Israel, ele fica longe da região de Sião. Sião fica mais ao sul de Israel, uma distância bem grande. Sua neve alimentava o rio Jordão, e nós conhecemos a importância do rio Jordão na palavra do Senhor. Ele é tão importante, e nós entendemos que há um grande paradoxo, então, geográfico nesse salmo. De Hermon até Sião vai uma distância grande e é praticamente impossível o orvalho de Hermon chegar até Sião. Mas que o salmista está falando, ele não está falando de geografia, ele está falando de algo profético em direção a um povo que anda em unidade. Então entendemos que o salmista não está fazendo geografia, ele está declarando algo profético sobre a minha e a tua vida, que andamos debaixo da unção do Senhor Jesus. Uma só nação, no ponto de vista, declarando através do salmo unidade que vai de uma ponta à outra de Israel. Entendamos então a importância desse salmo. A revelação central neste salmo são essas duas imagens, o orvalho e o óleo. O óleo transborda da cabeça e alcança as 12 tribos de Israel. O orvalho desce e cobre a terra inteira. A bênção não é aquela que fica retida de mãos, mas é aquela que transborda sobre toda a terra. Onde há unidade, o céu se rompe, irmãos. Aonde o povo anda unido, é um canal para que a bênção do Senhor nos alcance. Mas a unidade não é o resultado da bênção, é o canal onde a bênção desce. Isso que temos que compreender e ficar gravado na nossa mente. É o canal onde a bênção desce sobre a minha e a tua vida. A unidade é algo importante no meio do corpo de Cristo, a unidade é importante no meio familiar, no meio das famílias, a unidade é importante onde nós estamos integrados, temos que promover a unidade como corpo de Cristo, é algo que foi nos entregue por Jesus Cristo, sermos aqueles que trazem a unidade, aqueles que são agentes de união e não de discórdia. Mas, como vamos continuar na palavra, mas ali, como diz o salmista, ordena ao Senhor a bênção e a vida para sempre. Então compreendemos que a bênção que vem do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, vem porque há unidade no corpo de Cristo, porque há unidade entre os seus membros, a unidade entre as diversas igrejas do corpo de Cristo. Elas não trabalham separadamente, mas têm que trabalhar unidas no mesmo propósito. Se compreendemos mais à frente, entendemos a palavra de Deus e vimos o que aconteceu em Atos dos Apóstolos,
nos chama muito a atenção algo importante. Eles se encontravam unidos, unidos no mesmo lugar, todos no mesmo espírito, todos buscando a mesma direção, e ali o óleo e o orvalho desceu sobre eles. Vamos lá separar então agora isso. Vamos entender e emendar tudo isso agora e compreender a importância de andarmos unidos como corpo de Cristo. Compreender que os discípulos do Senhor Jesus se encontravam no cenáculo em unidade, e quando a gente está em unidade, a gente vê a manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio, porque realmente temos cumplicidade uns com os outros, preocupamos uns com os outros e transmitimos a vontade de Deus uns aos outros. E através da unidade do corpo de Cristo, o poder, a presença do Espírito Santo desce sobre a sua igreja, desce sobre os seus filhos, aqueles que buscam. O Espírito Santo de Deus é importante quando na nossa conversão, é importante na minha e na tua vida para nos convencer do pecado, mas ele age no meio do seu povo, através de um povo que anda unido e crê na palavra do Senhor Jesus. Pergunta que eu tenho para fazer para mim mesmo e faço para nós como irmãos em Cristo Jesus, aqueles que conhecem, aqueles que querem conhecer um pouco mais do Senhor Jesus, quais são as principais barreiras para que haja unidade nas famílias e nas igrejas? Como podemos superar? Como podemos ser agentes de unidade no nosso contexto, no nosso dia a dia, por onde nós andamos, nos nossos trabalhos, ou nas nossas escolas, onde muitos estão a estudar? O chamado à ação é claro, irmãos. Somos convocados a buscar ativamente a unidade do Espírito Santo no nosso meio. É um convite a sermos canais de bênção de Deus e derramar ali, no lugar onde os irmãos vivam em união. E cada crente se torne promotor da unidade para que as igrejas possam experimentar a plenitude da unção, da vida de Deus seja derramada no nosso meio. A atuação do Espírito Santo, a comunhão dos santos. O Espírito Santo congrega os fiéis em um só corpo, promovendo a unidade, a partilha dos dons, a santificação da igreja. Ele é o vínculo do amor entre os membros da igreja. Individualmente, ele age, como falei já um bocado, na conversão, guia, fortalece, ilumina, consola a cada crente individualmente, realmente. Ele habita no crente como templo, como diz a palavra, nós somos templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo habita no nosso interior e nos capacita com dons como pessoas para a missão que o Senhor ortogou a cada um de nós. A ação do Espírito Santo não separa indivíduos da comunidade. Pelo contrário, ele santifica indivíduos para que esses contribuam para a santidade, para a comunhão dos santos. Em João 13:35, eu quero ler, compartilhar com meus irmãos, e diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Salmo 133, a mensagem da cruz, convergem no mesmo tema central, a unidade, a reconciliação, a bênção divina, que promove viver em harmonia. Enquanto o Salmo exalta a beleza da unidade fraternal, uma ideia de Deus, a cruz é o meio a qual a unidade se torna possível, destruindo as barreiras que muitas vezes nos separam. Eu quero declarar com fé que o Senhor possa nos avivar nesse tempo de Pentecostes, possam avivar as igrejas de Cristo Jesus, possam avivar as famílias de Cristo Jesus, possam avivar aqueles que ainda não conhecem a plenitude de Deus, para que possam vir a conhecer e sentir essa alegria transbordante que é o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas, nos trazendo a paz que muitos não têm, a paz que muitos necessitam. Quero declarar nesse tempo de Pentecostes, meus irmãos,
Que o amor de Deus Pai possa estar convosco, que a graça redentora do nosso amado Jesus Cristo possa ser com cada família, com cada irmão meu, com cada um que está ouvindo o canal A Mensagem da Cruz, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus possa vos trazer toda a alegria, toda a paz, toda a presença de Deus necessária nesse tempo de Pentecostes. Que o Senhor Deus vos abençoe. Até a próxima sexta-feira, no nome de Jesus. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até